Bom, hoje eu vim trocar uma ideia com vocês aqui, de uma forma bem informal, bem bate-papo entre a gente aqui no canal. E o assunto é sobre conquistas, premiação, conquistas, medalhas, troféus, mas tem muito mais por trás disso que eu ando refletindo. E por que que eu quero falar disso? Na semana passada ou retrasada, eu recebi minha primeira placa, a placa de 1 milhão, aquela que está aqui atrás, está ali. Deixa eu até pegar ela aqui. Que vai ser nosso carro-chefe aqui na conversa. Vou deixar ela aqui. E, obviamente, é uma placa que eu tinha muito desejo de conquistar, né? Poxa, chegar nesse marco, nesse número, é algo muito especial na minha carreira empresarial. E, sim, eu lutei muito e luto todos os dias, porque, na verdade, é uma conquista, mas a gente precisa seguir buscando novas metas, novas conquistas, novos projetos, algo que nos motiva a chegar no próximo número. Normalmente, eu sou muito movido por metas, inclusive, né? Quando eu estabeleço uma meta ali, algo em mim borbulha de uma obrigação de chegar naquele objetivo e alcançar, dá um prazer enorme quando chega nessas conquistas. E acho que para muita gente, para você provavelmente também deve ser assim, né? De ter o prazer de conquistar metas, aquela sensação de quando a gente está correndo uma corrida, e seja de 5 km, seja de 10, 15, maratona, às vezes seja 2 km, iniciando, mas a gente consegue estabelecer uma meta e chegar no fim da meta, chegar no fim da corrida, do objetivo que a gente traçou e ver que a gente cumpriu aquilo. É uma sensação muito legal. E eu tenho essa sensação quando eu estabeleço metas e consigo alcançá-las. E essa placa, por exemplo, foi essa meta, que me levou, obviamente, à conquista das demais placas, né? De 500, 100, 250 mil, essa de 1 milhão, aqui com a minha empresa, com a minha agência, com meus projetos. E, obviamente, isso tudo vem de confiança que a gente tem de clientes, de parceiros que confiam no projeto, confiam no método, na metodologia que a gente tem aqui. E eu sou muito grato a essas pessoas que confiam no nosso trabalho, né? Nós estamos falando de confiança, né? E quando eu penso em confiança, eu vou para um outro caminho também, que é de como a gente chega nos objetivos da gente e por quê, ou por quê. Normalmente a gente trilha um caminho na vida, a gente põe um objetivo, a gente põe uma meta, mas a gente precisa passar por muita coisa antes que a gente normalmente não se dá conta, a gente não publica, a gente não fala para as pessoas, porque são episódios, às vezes, que a gente sofre calado, né? A gente sofre no silêncio, chora sozinho, ou pessoas muito próximas da gente ali somente que vão saber qual foi esse caminho trilhado. E a cultura nossa de publicar nas redes aquilo que é bom e que gera admiração. E aí eu descobri uma coisa, descobri não, eu fiquei refletindo quando eu tive essa placa, acabei que eu nem publiquei no dia que eu ganhei, não publiquei stories, não publiquei nada, porque eu fiquei muito, eu queria curtir aquele momento comigo mesmo, sabe, poxa, que legal, deixa eu degustar isso aqui primeiro, antes de, sei lá, pôr para o mundo degustar comigo. Foi um momento meio egoísta, acredito, assim, meu comigo ali mesmo, mas foi muito visando a pensar, refletir sobre conquistas, né? Que nem essa foi a primeira, mas eu quero, obviamente, conquistar outras metas aqui. E eu comecei a repensar na minha história, né? Obviamente, eu sou empresário, estou mais de 15 anos no setor da comunicação, mas já passei por diversos outros setores, né? E tive diversas profissões. E quando eu migrei, eu sempre tive essa pegada para ser empresário, vir para o setor empresarial e empreender. E todo empreendedor, ele, no início, às vezes, por falta de informação, às vezes ele mete os pés pelas mãos. E eu fiz isso por algumas vezes também. E é bom contar isso, porque quando a gente chega num objetivo desse, de alcançar,
um faturamento e tudo, a gente às vezes esquece de tudo que a gente passou para chegar até aqui, e esse vídeo vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa de buscar as conquistas, assim. Mas eu nem sempre soube o que eu estava fazendo, né? Muitas vezes eu empreendi e fui por rumo ali empreendendo, e, enfim, eu era, na minha cabeça eu era empresário, mas na vida real eu estava indo para a loucura ali do mundo empreendedor. E, obviamente, deu errado. Em algumas tentativas deu errado. Porque justamente eu queria empreender, mas não tinha método, não tinha processo, não tinha cultura, não entendia o mercado, não entendia as dores que eu queria alcançar de verdade meus clientes. Eu estava falando muito sobre mim, né? Não é sobre os outros, não é sobre o próximo, não é sobre qual é o valor que eu estou gerando para o mundo. E isso não era claro para mim. Por não ser claro para mim, eu acabava não entregando valor de verdade para as pessoas. Até que chegava em momentos que eu me sentia extremamente inseguro, extremamente com medo de vencer, sabe? Com medo de empreender, porque eu não me sentia capaz daquilo, apesar de estar ali, entende? Você começar a empreender, mas fala assim, putz, será que eu estou fazendo certo? Por exemplo, eu abri mão de trabalhar em empregos formais, né, carteira assinada e tudo, e nada contra quem trabalha como em carteira assinada, enfim. Não é sobre isso, é sobre essa vontade que eu sempre tive de empreender, mas eu não tive ali professores para me ensinar os caminhos certos. E, putz, muitas vezes eu me encontrei perdido, inseguro, tentando fazer a coisa certa, tentando empreender, mas mesmo assim já gerava alguns bons resultados. E isso era a minha dopamina no meio empreendedor, sabe? Saber que eu tinha coisas ali muito relevantes, que tinha alguma coisa para ser lapidada ali. Porque, enfim, dessa tentativa de querer ser melhor, de querer vencer e tudo mais, a gente vai compreendendo, né? E como eu te falei, nesse ponto eu descobri uma coisa muito importante, que era saber como pedir ajuda. Não, digo, nesse momento eu queria entender, nesse momento eu me abri para pedir ajuda, sem ter vergonha. E eu tô falando isso porque hoje mais cedo eu postei no meu Instagram um post, um carrossel, falando sobre isso, né? Sobre a gente posta as vitórias, mas a gente não posta ali as derrotas, as lágrimas, as tristezas, as dificuldades, enfim. E eu vi a necessidade de eu me abrir, assim, sem vergonha mesmo, né? Sobre minhas fraquezas, sobre os meus medos, sobre minhas inseguranças, coisas que eu tenho, e você provavelmente também tem, e a maioria das pessoas tem. Pasmem, até aquelas que você admira muito e que são referências, elas também têm medo, elas também têm fraquezas, elas também têm receios, inseguranças, porque nós somos seres humanos e é sobre isso. A gente tem essas fraquezas, a gente tem medo, a gente é da nossa natureza, não tem nada errado com isso. Mas como a sociedade que a gente quer ali todo momento agradar, todo momento estar em alta nas redes sociais, né? E a gente vê a vida das pessoas maravilhosas e que não estão, na verdade. Não que a gente deseje que não esteja, né? Mas, como eu falei, todo mundo tem problema, todo mundo tem a fraqueza, todo mundo tem as dores, os medos, mas a maioria nós vamos postar aquilo que a gente quer que o mundo saiba. Então, por que vou postar minha fraqueza, meu medo, se eu quero que o mundo saiba ali da minha fortaleza, da minha felicidade, da minha alegria, das minhas conquistas? E, puxa, eu acho que nem tudo deve ser postado mesmo, né? E não é sobre postagem, é sobre como a gente encara as conquistas da gente, né? E eu descobri que eu precisava de pedir ajuda. Em determinado momento, eu pedi várias ajudas de direcionamento. E isso começou a mudar muito o meu jogo, quando eu comecei a pedir ajuda. Porque antes eu iria, na minha cabeça, eu poderia fazer tudo daquilo e estava certo, aquele método estava certo, aquele tipo de entrega estava certo, as minhas ideias elas estavam corretas, e eu não parava para escutar o mundo, às vezes me dando dicas, me dando direcionamento, me dando palavras e conselhos que realmente poderiam ter feito muita diferença lá atrás se eu tivesse escutado. Obviamente não dá para abrir o ouvido, né, para tudo que se fala ou para todo mundo. Já viu aquele ditado que
Tem pessoas que não conquistaram nada, mas querem te ensinar a fazer alguma coisa, assim. Isso é meio paradoxal, assim. Mas muitas pessoas que conquistaram quiseram me dar conselho e tudo, mas às vezes eu não conseguia escutar. Não que eu fechava o ouvido, mas não entrava na minha mente. Talvez eu não tinha a maturidade certa para isso. E eu percebi o quanto importante é isso, a gente ter maturidade para escutar as pessoas certas, dando os conselhos pra gente, né? E o mais difícil talvez é filtrar quem são essas pessoas certas, né? E por causa disso eu cometi muitos erros que custaram dinheiro, custaram tempo, energia, e que eu poderia ter poupado ali se eu tivesse tido mais maturidade para escutar as pessoas mais sábias me falando, me dando conselhos. Mas nunca é tarde, né? Acho que nunca é tarde pra gente passar a ouvir as pessoas, passar a ouvir o que as pessoas têm a nos dizer, passar a entender que muitas pessoas que já chegaram lá já tem um manualzinho ali de como não fazer as coisas erradas, e eu comecei a dar muito olhar para isso, sabe? E a partir disso, ainda nesse momento de eu não conseguir escutar as pessoas, eu começava a querer trabalhar, 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 e entregar, e fazer, e ter performance, e começava a entregar muito mais do que eu tinha capacidade de entregar. Já aconteceu isso com vocês, assim, de você entregando muito mais do que você planejou, do que você tinha capacidade, e em determinado momento eu me vi num staff mental absurdo, que eu não conseguia mais fazer praticamente nada, e me levou a um burnout, e eu não queria mais, eu queria fazer, mas não conseguia, eu não conseguia levantar, enfim, era uma confusão de mentalidade, porque, poxa, trabalhar não era uma opção, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso gerar renda, eu preciso acordar e fazer acontecer. E muitas vezes essa energia não era compatível com o momento mental que eu estava, mas justamente por absorver muita coisa, absorver vontades, mas não ter métodos para isso, né? E aí eu percebi que algumas coisas precisariam mudar em mim, e eu procurei ajuda profissional, né? Até hoje estou com psicólogo, né, tratando, e, enfim, é muito bom conversar com um profissional que sabe o que está falando, dá os conselhos certos, dá os caminhos certos para a gente. E eu tenho muita felicidade de ter encontrado bons profissionais no caminho até hoje. Também busquei outros profissionais, né, de áreas que eu mirava. Eu falava, cara, eu queria ser como esse cara, como que eu conecto com essa pessoa? Por que ela conseguiu fazer aquilo? Como que ela conseguiu fazer aquilo, sabe? E eu vi que a gente precisa, para conectar essas pessoas, a gente precisa buscar acesso a elas. Mas antes disso, eu lembro que eu fiquei um tempo ainda com essa fraqueza, né, problemas de relacionamento, problemas, enfim, que envolvem outras questões pessoais, que não só trabalho também, vai levando a gente cada vez mais para o fundo do poço, porque a gente passa a não ter controle das nossas emoções, assim. Não que a gente tenha controle delas, mas a gente consegue ser mais sensato, né, conseguir pensar as coisas com mais fluidez e tudo. E quando você está em momentos que você está ali com muita pressão na cabeça, de querer executar, de querer fazer e não conseguir, acaba gerando esse staff mental que te leva ali cada vez mais para baixo. Mas eu tive uma coisa que aconteceu muito legal, que um dos momentos que eu estava mais embaixo, com staff mental, cansado, problema de relacionamento, eu entendi que eu poderia chorar, assim como eu chorei, ou poderia correr atrás e fazer acontecer de outra forma, ajudando pessoas. Mas como assim? Ajudando pessoas. Eu comecei a olhar para o lado, olhar onde eu poderia ser útil para outras pessoas, como que eu poderia entregar valor para outras pessoas, entregar conhecimento para outras pessoas. E, pois, é o tipo de coisa que a gente não faz propaganda, e aqui não é o caso, né? Aqui nós estamos trocando uma ideia, como falei, assim. Mas eu fui buscar ajuda de pessoas que estavam em situações bem piores que eu. Então, foi algumas visitas que a gente fez em casas de repouso, né? Casa de recolhimento. Eu não sei o termo certo que fala aqui agora, assim, mas onde também tinha crianças, outros lugares tinha idosos, para entender como a gente poderia ser útil ali. Putz, ali mudou o jogo.
eu achei que eu poderia levar, entregar muita coisa, mas eu voltei com muito mais bagagem, muito mais do que eu levei. Eu me conectei com um grupo que faz ações, galera do Força do Bem, que eu quero até deixar um abraço para todo mundo, a forma que me acolheram e como me levaram para um ambiente onde realmente a vida ela ensina a gente sem uma palavra. Simplesmente com olhares, com gestos e com olhares que falavam muito, assim. Isso mudou meu jogo. Não que a vida seja um jogo, mas isso mudou minha forma de enxergar a vida. Porque eu vi que existem problemas muito maiores do que eu estava enfrentando, existem situações muito piores do que eu estava vivendo, e às vezes nessa loucura de viver, trabalhar, entregar, tudo mais, a gente não passa a não perceber os detalhes que a vida dá pra gente e como que a gente pode ser útil para outras pessoas, ser útil para o mundo, enfim. E após essas visitas, muita coisa mudou na minha cabeça, sabe? Muita coisa no sentido de, tá, eu ainda eu tenho saúde, mas eu preciso cuidar de algumas coisas que eu não estou cuidando, que é da minha saúde física, sabe? Que a gente às vezes tem a sensação assim, não, eu tenho saúde, tudo, mas eu não fazia uma caminhada, eu não fazia exercícios, eu só trabalhava, só entregava, só queria performar ali em busca de conquistar, mas eu não estava conquistando o principal, que era ter uma saúde física com excelência, uma mentalidade baseada no que a saúde poderia me proporcionar. E graças à minha parceira, Fernanda, que é viciada com treino, com saúde, um beijão para ela também. E isso é importante, você ter pessoas próximas que te levam para ambientes em que você vai precisar ser melhor, sabe? E foi isso que ela me proporcionou. Buscar minha melhor essência, buscar minha melhor versão. E ali foi um momento que eu busquei um conselho médico, né? Eu fui para um nutrólogo, enfim, fiz todos aqueles exames que eu não fazia há muito tempo. E aí eu descobri nesses exames que eu estava pré-diabético. E aquilo me gerou um alerta, porque eu só fui porque tive esses insights tá, vamos lá, deixa eu mudar alguma coisa assim. E a partir daquilo ali eu decidi mudar alguns hábitos na minha vida. Um deles eu cortei completamente bebida, em um assunto que, né, cabe discussões e tudo, né, mas para mim eu quis não ter mais álcool envolvido consumir álcool, enfim. E mudei minha alimentação por completo e passei a fazer atividades físicas todos os dias, de segunda a segunda. E em 6 meses, mais ou menos, eu tinha perdido cerca de 12 a 13 quilos. Porque eu também já estava mais obeso, né? E no processo disso, eu vi o quanto foi importante para eu ter outra coisa que eu não tinha tanto, a disciplina, sabe? O hábito. Depois de um tempo malhando, malhar não é legal, assim, para quem não gosta, né? Pô, você sai todo dolorido, sai, sabe? Para quem começa a malhar, sabe? Corpo doendo, tipo assim, não volto aqui tão cedo, o que eu tô fazendo debaixo de supino? Mas eu fui no outro dia, fui no outro, e fui no outro, e fui no outro, e fui no outro. E peguei o hábito. Acho que depois de uns 2 meses, 3 meses, eu peguei o hábito. E vi também transformações sendo feitas no meu corpo, né? E a partir do momento que eu via transformações sendo feitas no meu corpo, eu vi transformações acontecendo na minha mente, na minha cabeça. E aí eu vi algumas coisas mudando, porque eu consegui entender isso acontecendo organicamente, biologicamente, e eu falei, cara, eu posso levar isso aqui também para o meu ambiente empresarial, meu ambiente de empresa, né, meu ambiente de negócios. E foi isso que eu fiz. Eu trouxe para o ambiente de performance o que eu tinha levado para o meu ambiente pessoal. Ou seja, eu consertei meu ambiente pessoal, onde eu tive mais qualidade de vida, com a alimentação certa, com o sono certo. E o sono ainda estou nesse processo de querer regular mais ainda, dormir cedo para acordar mais cedo, dormir no mínimo ali 8 horas por dia. E eu já li alguns artigos sobre sono. Putz, é um negócio
que acho que todo mundo deveria ler, a importância de dormir. Mas esse não é o tema desse vídeo, talvez em algum vídeo a gente fale sobre isso. Mas é importante ter hábitos bons se a gente quer chegar mais longe, quer proporcionar para as pessoas que estão mais próximas da gente qualidade de vida também, porque aí entra numa questão de ambiência. E aí eu vi que eu precisaria no negócio também mudar minha ambiência, e foi onde eu comecei a me conectar com pessoas que já haviam chegado onde eu gostaria de chegar. Eu já tinha falado isso um pouco atrás, mas esse foi uma outra mudança de chave, sabe? Conectar com pessoas que chegaram onde eu queria chegar. Aí, meu amigo, começou o negócio a ficar interessante, porque essas pessoas que chegaram onde eu queria chegar, elas me deram muitos atalhos, e não aqueles atalhos fáceis, não, mas muitos olhares que você lembra as vozes que me falavam, eu não escutava, e agora eu estava escutando, de pessoas que chegaram lá, e isso foi muito interessante, porque isso começou a me moldar como empresário, me moldar como homem, como ser humano, de entender que é possível alcançar objetivos quando a gente realmente conecta com as pessoas certas, sabe? E até por onde eu chegar nessa placa, nesse resultado, eu falei que é só um ponto, assim, né? Depois eu tenho muito mais para falar sobre prêmio e tudo mais, mas o que eu estou falando aqui é sobre progresso, o processo para se chegar em uma conquista, sabe? Conectou? Porque, tá, se eu não tivesse esse background todo de experiências, de erros, de acertos, de choro, de lágrimas, de alegria, de confusão mental, de burnout, talvez eu não teria chegado onde é que eu estou chegando, ainda falta muito, obviamente, mas eu não teria chegado até aqui, né? E hoje poder compartilhar com vocês essas experiências, acho que pode ajudar muita gente que também está passando por esses processos. Inclusive, se você é uma das pessoas aí, comenta aqui, vamos interagir, né? Siga também nas minhas redes aí, sempre é Léo Costa I. Eu adorei achar esse nickname, inclusive. Nickname, isso é coisa de... Léo Costa I. Mas uma das coisas mais importantes, que eu estou deixando até para o final desse vídeo, que foi, antes disso tudo, me propus a fazer uma coisa que era muito difícil para mim, mas é o que me deu a luz para isso tudo acontecendo. É a minha conexão com minha fé, minha conexão com Deus. Garanto para vocês que isso foi a principal ou a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi entregar a minha vida para Deus. Porque ali eu vi algumas coisas acontecendo e que aí são coisas que a gente fala assim, isso é mentira, isso é, sabe? Mas aconteceu comigo, né? Então eu era a minha prova, eu era as respostas, porque quando eu me conectei, eu vi alcançando metas, objetivos, transformações pessoais na minha mente, no meu corpo, no meu espírito, que eu não conseguiria de forma alguma se eu tivesse em negação com isso, em achar que isso não era real e não era para mim. Então, esse vídeo ficou até um pouco longo, mas eu vou deixar ele aí mesmo assim, porque eu tô contando um pouco disso, e a conexão contando um pouco da minha vida, da minha história, né? Isso é um textinho, eu contei bem picado aí sobre mas a conexão com Deus que me deu a clareza, né? A visão sobre tudo que eu precisaria fazer, as conexões que eu precisaria fazer, sobre a saúde, sobre a família. Isso importa, né? Família, saúde, isso importa. E, enfim, isso me levou a ter a clareza de onde eu poderia chegar, coisas que eu não tinha antes de ter essas conexões. Porque quando eu passo a ter essas conexões, eu falo, mas eu posso um pouco mais. Eu posso chegar ali. Eu posso alcançar uma placa. Eu posso alcançar outras, eu já tenho outros objetivos. Mas isso só veio depois de uma clareza muito forte que eu tive com essa conexão de Deus, uma conexão divina. E isso é forte, pelo menos para mim. Experimentar isso tem sido forte. E cada vez mais eu quero saber mais, quero conhecer mais sobre Deus, sobre o que ele pode fazer, né? O que eu posso também fazer sendo servo dele, sendo a pessoa que entregou a vida para ele. Eu quero ser usado, né? Da maneira
que ele desejar, que ele quer. E isso faz diferença, porque fica tudo mais leve, né? E ficou tudo mais leve para mim. E eu queria dedicar essa placa, essas conquistas à minha família e principalmente a Deus, né? Porque, eu te falei, foi por ele que eu conquistei isso e é um primeiro passo que eu tô dando aí rumo a algo muito maior que eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar. E por que eu vou alcançar? Porque eu entendi, principalmente nessa história toda, que não é sobre mim, sabe? É sobre o próximo, sobre como eu posso gerar valor para as pessoas, como que eu posso mudar o mundo ao meu redor, como que eu posso utilizar aquilo que eu aprendi para poder fazer a diferença na vida de alguém, na vida das pessoas. Assim como esse vídeo, por exemplo, que eu posso, talvez, para muitas pessoas não importa, mas para uma ou duas, talvez esse vídeo está feito para elas, talvez esse vídeo é feito para você. Porque eu entendi também que Deus fala com a gente de maneira tão diversa. E você lembra lá atrás que eu não dava ouvido para várias pessoas que falavam comigo? Eu acredito que era ele tentando muitas vezes me falar alguma coisa e eu não dava ouvidos. E minha vida não saía daquele platô, daquela rotina, daqueles estresses que me levava a tudo isso. Então esse vídeo é para falar sobre um pouco disso, porque as conquistas importam. Nós precisamos celebrar as conquistas, seja elas pequenas, seja elas grandes. Mas eu entendi que o progresso, o processo, sabe, a caminhada, e observar a vida a partir disso, assim, dos pequenos detalhes que acontecem na vida da gente é muito mais importante que a placa, muito mais importante que troféu, muito mais importante que dinheiro, muito mais importante que você alcançar o objetivo final, a caminhada, é o processo, o progresso, que envolve pessoas, que envolve ambiência, que envolve mentalidade, que envolve um corpo com saúde. E acredita, quando eu entendi isso, outros objetivos ficam mais claros. Ainda vão haver outros momentos de fraqueza, sim, outros momentos que a gente não vai estar bem, sim, mas até isso a gente entende que faz parte do processo, sabe? Então esse vídeo foi uma troca de ideias mesmo, eu acho que eu senti necessidade de vir aqui falar, né, aqui no canal para vocês sobre isso, e espero que tenha feito um pouco de sentido para sua vida aí, porque para mim está fazendo, e eu quero muito mais. Não é sobre conquista, que não lembro. Eu quero muito mais essa caminhada de conexão, de crescimento, de troca e de evolução mental, espiritual, física. E é sobre isso. Gratidão pela conquista, mas a gratidão principalmente por eu ter saúde, por você também poder pensar um pouco dessa forma assim. Então, beleza? Então, vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Feliz com essa mensagem. Espero que tenha feito muito sentido para você aí na ponta também. Mas acompanhe o canal, faça aquelas coisinhas lá, né? Siga o canal, curta, compartilhe com quem faz sentido essa mensagem e vamos nos vendo aí num próximo vídeo. Falou? Gratidão. Valeu.